Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede nesta manhã, podermos acordar e dizer: Senhor, muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos nesta manhã em nossa escola bíblica dominical, nossa segunda lição neste primeiro trimestre de 2021. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. 8h iniciamos a nossa Santa Ceia. Vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Logo após a subintendência, o evangelista Roberto vai estar dando continuidade a essa escola bíblica, vai estar trazendo o ensino da palavra de Deus nesta manhã. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, por cada vida, cada um dos Teus servos que se encontram aqui na Tua casa nesta manhã. Agradecemos a Ti pelos Teus servos que se encontram nos seus lares, Senhor Deus, sintonizado neste canal, para poder aprender de Ti, Senhor, da Tua palavra nesta manhã. Deus, continua nos abençoando, cada professor, cada aluno, abençoa a superintendência da escola bíblica dominical. Queremos Te pedir neste momento pela vida do Teu servo, Senhor pastor Carlos, que estará, Senhor Deus, neste momento em viagem, Senhor Deus. Toma ele em Tuas mãos, guarda, livra de todo mal. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre este lugar. Assim nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Evangelista Roberto, dando continuidade à escola bíblica dominical. A paz do Senhor, meus irmãos, aos que estão presentes e aos que não estão ausentes, estão à distância. Irmãos, nós vamos tratar, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo, para quem está nos acompanhando, é a narrativa do livro de Esther. Eu comentei isso na introdução da primeira aula, que nós não vamos aqui, ao longo das aulas, das lições, estudar propriamente o livro de Esther. Lembrando que já tratamos de um capítulo, se eu não me falha a memória, o capítulo 3, na lição de agosto do terceiro bimestre do ano passado, para quem está nos acompanhando. Então, a partir das narrativas, nós estamos extraindo lições. Lições, não só lições do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista comportamental, ou seja, de como temos que, do nosso lidar, do dia a dia. Alguns pontos serão destacados no decorrer dessa lição. O título proposto, que está impresso, existe um espelho para o cristão de hoje. Convém lembrar, e eu sempre tenho falado isso aqui, algumas vezes, que a Bíblia faz questão de apresentar o homem do ponto de vista da sua falibilidade, é falível. Ou seja, em algum momento ele poderá errar. O único que é apresentado infalível é o Senhor, porque Ele é perfeito. Mas isso não significa que essas pessoas não tenham sido bons exemplos, de forma nenhuma, né? Aliás, eu até abro um parênteses, que há pessoas às vezes que quer bons exemplos, achando que as pessoas são verdadeiros deuses. Não são não, irmãos. Ainda sendo humanos, podemos sim ser bons exemplos. Aí vai depender do nosso proceder. E aí um espelho, há várias aqui entendimento dessa questão, mas
Um espelho aqui, enfatizando um espelho que temos em nossa casa, que a gente chega lá, se vê, nos vemos, né? Penteamos, nos arrumamos e tal. Então, onde você se vê. Então, a ideia é essa, é que, por meio de Esther, possamos nos ver. De que forma? Aí vamos ver ao longo da lição. Quer dizer, Esther seria um meio pelo qual a gente está nos vendo. Como está a nossa imagem? Ou como deveria ser diante de Deus e diante dos homens. E aqui vale uma observação. Nós servimos a Deus. Sim, isso é fato. Mas servimos a Deus também servindo a homens. E aí eu estou colocando no sentido genérico. Às vezes as pessoas não entendem isso. Deus é espírito. Sim. Mas nós servimos também a homens, que não são espíritos, são pessoas concretos, né? Nós servindo ao Senhor, conforme a palavra de Deus. Vamos lá, então, tratar da questão do papel do cristão no mundo, e vamos ver sobre, devemos confiar no amor de Deus. Por favor, está me ajudando? Jeremias 31, verso 3. Quero o versículo completo, na tradução revista corrigida, por favor. Vou colocar lá, Jeremias 31, 3. Assim, olha lá. São palavras que Deus se refere ao seu povo, mais precisamente ao povo de Israel. Mas é lógico que podemos, sim, profeticamente para nós. Em dado momento, o profeta Jeremias, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo. E aí, é claro, é como se Deus estivesse falando com uma pessoa, porque, na verdade, Deus trata com o povo de Israel em vários momentos, como se fosse um só povo. Aliás, um só povo, um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Isso aí por si só já é tremendo. Mas continua. Também com amável benignidade te atraí. Que coisa, irmãos, que coisa. Quer dizer, a iniciativa primeira sempre é do Senhor. Sempre é do Senhor. Seja para salvos, e seja para aqueles que ainda não receberam o Senhor. A iniciativa é dele, a primeira. Cabe ao homem apenas, simplesmente, aceitar. Como se diz, simples assim. Mas, no que diz respeito a Esther, em particular, vamos no capítulo 2, por favor. Me coloca aqui, Esther, capítulo 2, verso 7. Vamos ver do que se trata esse versículo. Esther, melhor dizendo, a gente vai ver, só fazendo uma breve recapitulação, Esther foi criada por um homem, um judeu, chamado Mardoqueu, ou Mardocai, algumas traduções dizem isso. Mardocai é o nome hebraico. E foi criado, não sabemos bem com que idade ou em que circunstâncias, assim, apenas que ele a adotou como primo mais velho, vamos assim dizer. E aí diz, referência a Mardoqueu, criara a Hadassah, que é o nome em hebraico, que é Esther, filha do seu tio. Essa palavra Esther tem um sentido próximo de estrela, porque não tinha pai nem mãe, e era a moça bela de aparência. Veja que essa questão da beleza de Esther não é necessariamente quando ela chega ao palácio. Lá haverá um aprimoramento. A beleza dela já estava ao longo da sua vida. Já era uma pessoa bela, segundo a palavra de Deus. E formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. É curioso, irmãos, que a adoção no meio judaico tem algumas restrições. Mas, por exemplo,
quando Paulo usa a expressão que somos filhos adotivos, os romanos entendiam que o adotado ele tinha também as mesmas prerrogativas legais do que o natural. Que coisa! Ele a adotara, passou a ser a sua filha, vamos assim dizer. E é claro que ali ele foi passando a ela as instruções. Né? O texto não dá muitos detalhes, irmãos, mas a gente pode procurar ver na própria educação do povo judeu. Vai estar colocando. Dizem os estudiosos que Esther, né, era uma das 4 mulheres mais bonitas que teve, de sua beleza, das 4. Aí coloca Sara, por exemplo, Raabe, nesse grupo também, junto com Esther. Mas aí a gente vai ver que não foi por sua aparência, ou pela sua beleza, ou pela sua formosura. Não. Isso foi, vamos dizer assim, um detalhe, irmãos. Uma circunstância, uma situação usada pelo Senhor. Porque o que foi a graça de Deus. Deus agindo na vida de Esther. Primeira Epístola de João, por favor, Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 17. João, capítulo 17. Veja, aqui nós vamos fazer uma ponte entre a situação de Esther e a situação atual, vamos assim dizer, usando a epístola. E o mundo passa, palavra de João, e a sua concupiscência, esse desejo desenfreado, sem limite, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É curioso que até hoje nós estamos lendo a narrativa do livro de Esther, dos anos que ela foi uma mulher usada por Deus. Ou seja, muitos anos se passaram, se não falo a memória, aproximadamente quase 2.500 anos, é tempo à beça. E nós estamos falando sobre isso. Existe, inclusive, irmãos, aqui como uma observação, alguns, mas isso sempre teve em todos os tempos e épocas, pessoas às vezes que querem colocar em dúvida o livro de Esther. Não, esse fato não existiu. Isso não foi parte da história. Que personagem é essa? Que história é essa? Pois é, irmãos. Mas mesmo que a gente queira entrar, e eu não vou entrar no mérito disso aqui, a verdade é, nós cremos na palavra de Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Essa palavra Bíblia vem de um plural, livros. Portanto, inclui todos, inclusive Esther. Se eu começar a achar, não, esse aqui não é muito inspirado, esse aqui, aí vai ser complicado isso. Eu creio como um todo. Portanto, não há que aceitar essa inverdade. Né? No que diz respeito ainda a esse versículo, mas aquele que faz a vontade de Deus, veja, irmãos, aquele que faz, isso implica atitudes. E nós vamos ver que Esther foi uma mulher de atitude. Isso implica uma prática. Não é somente uma questão de oratória, uma questão de fala. Envolve o fazer, o exercer, o exercício. Palavra de Jesus, por favor, João, capítulo 18, verso 36. Palavras de Jesus. Resposta de Jesus. O meu reino não é deste mundo. E Jesus estava diante de uma autoridade. Não falou isso, da terrena. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, disse ele,
lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E curioso, irmãos, é que nós também, segundo a palavra de Deus, Pedro fala sobre isso, nós somos aqui como que estamos de passagem. Ele usa até uma expressão interessante, diz que somos forasteiros. Forasteiros. Quer dizer, somos cidadãos, sim, vamos enfatizar isso, terreno, mas sobretudo cidadãos dos céus. A nossa pátria, diz a palavra, está lá, é celestial. Quer dizer, com isso, aí vem a questão, por exemplo, que alguns falam da questão da prosperidade. A prosperidade bíblica, irmãos, ela essencialmente, você ser abundante em Deus. Quando Jesus fala, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele estava falando, em princípio, dele mesmo. Dele. O tendo tem em abundância. E há consequências, claro que há, de uma pessoa que está servindo ao seu, evidente que há. E aí foge um pouco dessa lição, mas é claro que há. Primeira João 2,15, ainda em João, primeira epístola, desculpe, faltando, 1 João 2,15. Vamos ver aqui um exemplo para nós cristãos, pessoas de hoje. 1 João 2,15, exemplo para nós hoje. Vamos ver. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou repetir, porque isso tem tudo a ver, não só com uma lição, com a nossa vida de hoje, né? Dia 10 de janeiro de 2021. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não significa, irmãos, e aí fica claro aqui, desprezar as pessoas ou ignorar alguns problemas sociais, não é nada disso. Mas aqui trata do coração. O nosso coração não pode estar naquilo ali. Por quê? Eu falei no início, somos forasteiros. Eu estava escutando uma pregação, uma parte, não escutei totalmente, né? Da pregação do bispo Abner sobre a segunda vinda, e sempre se diz isso, né, irmão? É não abrir e piscar de olhos, né? De repente vão olhar para o lado, um lado para o outro, cadê fulano, cadê ciclano? Glorioso isso, né, irmãos? Glorioso isso. Nós não alcançamos assim em profundidade, porque a nossa mente é muito limitada, para entendermos o que a vida que nos é proposta. Paulo chega a dizer e fala a estes, no final, glorificou da parte de Deus. É tremendo isso. Porém, existe um tempo, e nesse tempo que estamos aqui, há de ter, e é um dever, uma coisa chamada santidade. Santidade, a palavra não é muito comum, né? Que história é essa de santidade? Né? Isso não existe. Bom, biblicamente existe, e nós temos que andar por esse caminho. Mateus 5, 37, outra passagem. E aqui nós vamos ver, como eu tenho colocado, nós falamos de atitude, mas de respeito à narrativa, à palavra. Esther foi uma pessoa, irmãos, que soube usar, vamos dizer assim, desse argumento. Eu vou chegar lá. Olha, seja, porém, palavra de Jesus, o vosso falar,
Eu vou ler numa entonação um pouco diferente, tá? Sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu vou repetir, ó. Seja, porém, eu posso falar sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso já é de procedência maligna. Aí não significa, eu quero deixar claro, que a gente não possa mudar de opinião. Mas ali fala de uma constância e que se evite precipitação. Esther procurou ver isso. Porque logo quando chegou a ela o comunicado, só fala com eles lá, vamos fazer um jejum. Então, quer dizer, existe isso. Para que não haja, a gente tem que ter uma constância disso. Porque há de considerar o contexto que nós estamos trabalhando na nossa palavra. Eu falo algo, aquilo tem que ser cumprido, mas eu tenho que ter cuidado. Cuidado com isso. Que é uma constância. Veja, a nossa vida, irmãos, tem que ser de um equilíbrio. Temos que ter cuidado com isso. Porque senão a gente comete certos absurdos. E depois vamos querer ficar culpando o Senhor por isso. Esther foi uma pessoa, segundo o texto, que ela foi uma pessoa que procurou honrar. E o detalhe, que é melhor, Deus honrando. Deus honrando. Porque o que o Senhor, irmãos, aí a gente tem que ter bem em mente isso. O Senhor está sempre no olhar do nosso coração. Falou isso para Samuel. Eu não vejo como vê o homem, que vê o exterior, mas o coração. Isso não significa dizer que o exterior não tem nada a ver, não é isso também não. Mas é que a mudança é de dentro para fora. Ou seja, no nosso exterior expressamos como estamos dentro. Né? Ou apenas um exemplo, né? Uma pessoa, por exemplo, de um comportamento, digamos assim, indecente, vamos assim dizer, ela tem alguma coisa mal dentro dela. Precisa ser. Olha a palavra de Jesus. Não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai. Uma fé inabalável. Vamos agora voltar no livro de Esther um pouquinho, no capítulo 4, por favor. Primeiramente, verso 15. Não, 4, 15, por favor. 15. Vamos chegar lá. Os outros. Esther 15. Veja. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, que eu comentei aqui, estou registrando. Então disse Esther. O que ela disse? Verso 16. Vai. Isso gira quase como uma ordem. Vamos lembrar que aí Esther já está na situação de rainha. Rainha. É claro que não vamos achar que, tal como Esther, tinha poderes tais como o rei. Não é bem assim, mas ela estava numa posição privilegiada, vamos assim dizer. Porque o Senhor a levou a isso. A levou a isso. Irmãos, quando houve, para os que leem a narrativa em Esther primeiro, quando houve aquela debandada que demandou-se procurar, porque a primeira rainha anterior, Vasti, teria se recusado a estar, quando convocada, porque foi convidada pelo rei para pudesse apresentá-la, havia um costume dentro do meio persa, o medo persa, que a mulher não estava, vamos dizer assim, obrigada a se apresentar diante de estrangeiros, que era o que o rei ia fazer. Só que costume não supera uma ordem real. Ela teria que aparecer. Não apareceu, perdeu a coroa. E aí, quando Assuero, que é Xerxes I, vai e determina que tragam todas as moças virgens, um historiador judeu chamado Flávio Josefo diz que foi cerca de 400 mulheres. A Bíblia não registra isso. Isso é a parte, registra a Bíblia. Veja, de 400, Esther foi coroada. É muita,
né? Desculpe que não tem muita mulher, no bom sentido, né? Muitas meninas, diferentes da 400. A probabilidade de planta é de 1 em 400. E detalhe, ela teve todo aquele tratamento, ela ia diante do rei, num período da tarde, ela ficava, porque ela tinha relacionamento com o rei, é isso que acontecia, e de manhã ela voltava. E para retornar, o rei teria que chamá-la pelo seu nome. Veja bem, irmão, nós estamos falando, segundo esse pesquisador, de 400. Tem que fazer. Esther foi a escolhida. Veja como é. E ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e já ainda existe, atualmente ainda tem as ruínas de Suzã, e jejuai por mim. Interessante, né? E não comais nem bebais por 3 dias. Esther aí foi até bastante rigorosa, um jejum absoluto. Não comais nem bebais por 3 dias. Nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, porque ela tinha um séquito de meninas à sua disposição. E até elas, não necessariamente judias, tiveram que entrar, vamos dizer assim, na dança, no bom sentido, na ordem, né? Também jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Aqui eu quero fazer até uma ponte, um paralelo interessante. José, quando foi apresentado, ele foi chamado para se apresentar. Ele se apresentou porque ele foi chamado. Esther, nesse momento, se apresentou sem ser chamada. Sem ser chamada. E isso, porque essa questão de isso aí, irmãos, de ter que ser chamado, no costume deles, é como se fosse uma maneira também de prevenir, na época, até assassinatos, que aí você, né, teria como a pessoa se defender, distante. É uma forma de precaver. É como se fosse uma segurança interna, vamos assim dizer. Servia para todos, inclusive para a rainha. Dizia, ainda que na segunda lei, e perecendo, pereço. Quer dizer, nós podemos entender por aquela narrativa que Esther estava predisposta, num primeiro momento, a ir, inclusive, podendo ser morta. E aí, veja bem, irmãos, se, vamos supor, que não foi o caso, morrendo Esther, pelo texto, da forma como estava o decreto real, morte para todos os judeus. Não morrendo Esther, não morreu nenhum deles. Veja, então foram vitoriosos. Ele podia fazer até um paralelo com a vida de Jesus. Nesse sentido. Ele chegou como se fosse, eu estou aqui, perecer. Lembro-me também da narrativa dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não aceitaram se curvar. E chegaram a dizer, olha, palavras minhas, não um texto bíblico, palavras minhas, né? Se fosse o caso, estavam dispostos a morrer, irmãos. Mas se curvar não iria. É de uma outra forma que Esther falou, vamos fazer, assim irei ter com o rei, ainda que eu sei que não é segundo o costume. Perecendo, pereço. Paguei o preço. Como se diz no popular, aqui, né? Colocou, desculpa a expressão, a cara a tapa, vamos assim dizer. Linha de frente. Linha de frente. Nós estamos num mundo, irmãos, aí eu passo para outra parte, que muita gente não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. E muitas das vezes, a atitude de os irmãos concordam comigo, a atitude de pode colocar em liberdade muitos, mas também pode favorecer, né? Não vou dizer a destruição, mas o prejuízo também de muitos outros. Isso é uma coisa para a gente pensar. Tem pessoas que às vezes ocupam determinados lugares na sociedade estratégicos
E estão ali, não para, usando uma expressão nossa, né? Abençoar, mas não permitir facilidades, assim no sentido de não abençoar, de não ajudar, pensando somente em si, usando a expressão em si mesmo, em si. Homens, diz o texto, na pregação até do bispo Abner, amantes de si mesmo. Homens aqui no sentido genérico, mulheres também. Verso 17, por favor. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Que interessante, irmão. Mardoqueu criou Ester, portanto ela estava sob sua ordem. Agora inverteu as coisas. Agora ela está numa situação de governo, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Ele está sob a autoridade de alguém, né? E em algum momento pode ser que se inverta isso. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de ver essa inversão de papéis, né? Enquanto ele está, vamos dizer assim, por cima, ele está bem. Mas no momento que ele tem que se submeter, aí não dá. Aí nós temos que lembrar da humildade, irmãos. Hebreus, capítulo 11, vamos dar um pequeno salto, por favor. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Antes, porém, ainda um breve comentário, né? Às vezes a pessoa falou em jejum, mas não falou em oração. Mas estava implícito, irmãos. Estava implícito pelo que aconteceu. A gente vê, por exemplo, que o livro de Ester, não aparece nominamento de Deus, o nome dele expresso, Deus. Mas é como se chega uma pessoa, já viu assim? Uma pessoa está conversando com a outra, falando de um terceiro, mas não cita o nome desse terceiro. Aí você percebe que está falando de alguém, embora não esteja falando diretamente sobre ele. É como aqui. Deus aparece em todos os capítulos, mas o nome dele não é citado. Só isso. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, falando acerca do Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Aí tem duas coisas. Primeiro, que ele existe. E muita gente crê que Deus existe. São chamados deístas, mas não é só isso não. E que é galardoador, o galardão dos que o buscam. Ou seja, há promessas, há recompensas. Isso aí envolve fidelidade, irmãos. Então não basta só crer que ele existe. É preciso servi-lo. Que foi o caso dessa nossa irmã. 33, por favor. Verso 11, 33. Hebreus 11, 33. Aí o capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. E vai falando uma série de nomes. Em dado momento fala isso assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Vai citando. Não dá para citar um por um nominalmente, né? Mas vai dizendo sobre os feitos, e outras coisas poderiam ser ditas. Aí não foi colocado, né, nominalmente. Mas eu acho que Ester também entra, de certa forma, também, ainda não citada, nessa galeria dos heróis. Porque, podemos dizer assim, venceram, porque venceu. Venceu. Assuero, irmão, no seu tempo, o reino da Etiópia, do reino de Assuero, o reino da Pérsia, Medo-Pérsia, ele era muito abrangente. No mapa, se a gente viver hoje, equivale, por exemplo, que vai da Índia à Turquia, Europa e Ásia. Uma coisa assim, fenomenal. Muito grande esse reino. Mas, uma mulher, assim eu creio, levantada por Deus, mexeu, ou mais ainda, estremeceu as estruturas do poder daquele período. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 12.
Vamos ver agora sobre a questão da fidelidade. Paulo falando para Timóteo, diz lá: ninguém despreze a tua mocidade. Ele fala acerca de Timóteo. E aí alguns dizem a questão da juventude de Timóteo. Lembrando que Timóteo, filho de mãe judia e pai grego. Interessante isso. Paulo vai fazer menção da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. Mas seu exemplo dos fiéis em 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas, não é isso? Dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Eu quero apenas destacar aquele aspecto do exemplo dos fiéis na palavra. É claro que aí na questão da administração, da pregação, do ofício de Timóteo. Mas veja, Deus honrou a palavra de Esther. Algo teve que ser feito, irmãos. As coisas não acontecem. Aliás, eu converso com algumas pessoas. Nosso Deus não é mágico. Vamos fazer aqui não é isso, não. Deus nos abençoa, sim. Mas é preciso que haja uma coisa chamada serviço. E serviço fala também de trabalho. Trabalho. E quando eu falo trabalho, não é só o trabalho secular. Eu estou dizendo que o nosso lidar dia a dia de prestação para o Senhor. Porque, como se diz, nós estamos aqui nessa manhã e estamos, irmãos, assim eu entendo, nós estamos dando continuidade ao nosso culto a Deus. Continuidade. Porque nós temos que vir para a casa de Deus, assim eu entendo, cultuando. E aqui seria, vamos dizer assim, o ponto maior em que reunimos todos os irmãos. Cultuando a Deus. Cultuando a Deus. Salmo 46, verso 1. Verso 1. Essa palavra parece, até porque o livro dos Salmos, parece que já estava como que estava na memória de Esther. Lembrando que esses ensinamentos eram passados, o livro de Salmos eram passados, né, nas gerações, iam sendo passados. Pai, o filho, para o neto, ia passando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, não é só presente, é bem presente, está ali, quase que coladinho, bem presente na angústia. Deus é nosso, veja que é uma coisa, né? É da ideia de pertencimento, nosso, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos colocar assim, no momento de aperto, que era o que os judeus estavam passando naquele período. E aí, irmãos, como disse alguém, o cristão, ele vive, ele vive com apertos. Não em aperto, tem diferença. Né? Porque uma pessoa que vive em aperto é uma pessoa que está muito enrolada por aí, isso é outra história. Mas com aperto, sim, temos problemas. Né? Até contas a pagar, situações, às vezes, que nos preocupam, isso faz parte da vida. Mas, diz o texto, socorro, nosso Deus, bem presente na angústia. Não podemos esquecer disso. Deus está presente. Deus tem interesse, irmãos, e aí vamos frisar, eu quero frisar bem isso, nos mínimos detalhes da nossa vida. Rapidamente eu posso falar sobre isso. Estava num local, em julho de 2019, antes da pandemia, próximo de Ouro Preto, uma cidade. Aí fomos numa parte muito alta, como se fosse para ir lá, dá para ver várias cidades, né?
tinha um paredão. Fomos levados até lá e na volta, já era um pouquinho tarde, houve um problema com a roda, o pneu do carro. Ah, meu Deus do céu. Aí, não sei nem se a pessoa que estava conosco não está me ouvindo nesse momento, ele vai entender. E aí, paramos num lugar que sinal de celular praticamente não tinha. Não tinha, como é que ia fazer? Né? Mas, confesso aos irmãos, eu vou ser bem honesto, lógico que eu fiquei apreensivo, evidente, né? Mas eu criei, irmãos. Aliás, não só eu, minha esposa e outra pessoa, nós cremos nisso. Não quero aqui, evidentemente, comparar isso, é incomparável a situação de Esther. Mas eu vejo que quando ela chegou na presença do rei, ela chegou com confiança, mas também chegou apreensiva, perecendo, porque é humana, irmãos. Apreensiva, mas confiando, assim como Daniel, que algo podia acontecer. E veja, irmãos, como se diz, no final, quase que no desconto, nos acréscimos que alguns juízes fazem, do segundo tempo, Deus age. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 11. Vamos lá, por favor. Eu já citei isso aqui mais uma vez. Olha a nossa situação e de todos aqueles que servem ao Senhor. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. O peregrino não tem morada fixa, né? Peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, das concupiscências carnais, falamos aqui desses desejos, dessa lascívia, desses desejos, como diz assim, exagerados, que combatem contra quem? Contra a alma. Olha só, irmãos, combatem contra a alma. Porque como disse Jesus, louco, hoje pedirão a tua alma. Contra a alma, peregrinos e forasteiros. E veja bem, irmãos, e o exemplo de peregrino vem à memória, é o caso, por exemplo, de Abraão, que é um exemplo mais do que isso. Mas, no entanto, aonde ele estava, tinha a bênção de Deus. Tinha a bênção de Deus. Teve momentos que ele falou, mas tinha a bênção de Deus, irmãos. Por quê? Porque Deus não só fez uma promessa, como cumpriu, falando a Abraão. Deus não é homem, irmãos. A palavra de Deus diz que ainda que fomos, ele permanece fiel. Porque não pode mudar a si mesmo, imutabilidade da parte, não pode mudar a si mesmo. Segundo Timóteo 4, capítulo 4, verso 2. Mais uma vez, a orientação a Timóteo. Que pregues a palavra, instes a tempo, de instante, e fora de tempo, redarguas, no sentido de pregação mesmo, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Isso aí dá a ideia que nós temos que fazer o seguinte, o nosso tempo, irmãos, a nossa vida, ela é prioritariamente, isso eu quero colocar, do serviço a Deus. É lógico que, às vezes, irmãos, nós falamos, vamos dizer assim, tratamos de outros assuntos, claro. Trabalhamos e tal, tem outras coisas. Mas nós não podemos, irmãos, assim eu entendo, mediante a palavra de Deus, de perder tempo, irmão, com conversas que não levam a nada. Entendeu? Conversas que não levam a nada. Que não edificam. Não edificam. E aqui, entenda por favor, não estou prejudicando ninguém, mas é curioso que às vezes tem pessoas no nosso meio que já estão um tempo conosco, um bom tempo, e ainda não mudou o seu linguajar. Não mudou. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Temos que ter cuidado com isso. Volto a dizer,
Deus tem interesse em cada detalhe das nossas vidas. Nossas vidas. Às vezes pensa assim, mas isso é um detalhe, uma coisinha de nada. É uma coisinha, depois uma coisinha, depois uma outra, e vai somando. Daqui a pouco. Ainda falando da nossa situação de fazemos a diferença, como se costuma dizer, vamos em Lucas capítulo 6, verso 43. Essa passagem, então, como todas na palavra de Deus, é fantástico, irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Não há. Nem uma árvore que dê bom fruto. Jesus usou de uma expressão tão fácil, tão simples para as pessoas entenderem, irmãos. Tão simples. Verso 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. É daquela árvore, não é de outra, não. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam, está falando de vindima, a questão de produção de uvas dos abrolhos. Ou abrolhos, acho que a pronúncia é essa. Não se colhem figos nisso. Quer dizer, cada árvore tem o seu próprio fruto. E aí, irmãos, assim como Esté, no meu entender, e segundo o que estamos lendo, estudando, foi uma árvore boa. Existem frutos, irmãos. Nós vamos, talvez alguns que já passaram, talvez passando por essa geração, mas vamos deixar os nossos frutos, irmãos. Aliás, nós já somos frutos de alguém. Todos nós, sem exceção, somos frutos do ministério apostólico para a companhia de conversa. Somos uma geração. Quer dizer, os nossos frutos, e Jesus fala, falando para os discípulos e para nós, que os vossos frutos permaneçam, são permanentes. Quer dizer, diante de Deus, irmãos, e diante dos homens também, diante de Deus, nós temos uma história. Nós temos um passado, eu não estou falando do passado da incredulidade, um passado com Deus. Temos um presente e temos um futuro. Uma vida toda. E aí, temos os nossos frutos. E Deus há de nos abençoar, se permanecermos junto à árvore, se continuarmos ligados. Diz ele, se permanecerdes em mim. Jeremias 29, 11. Sobre o propósito de Deus na nossa vida. Jeremias 29, 11. Essa passagem, Jeremias, uma vez falando para o povo de Deus, mas profeticamente para nós, povo de Israel, profeticamente para nós. 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. E que pensamentos são esses? Ele responde, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui fala de esperança, da bondade de Deus. Veja, olha só, pensamento de paz e não de mal. Nós temos um Deus, irmãos, que não é bom, não. Ele é muito bom. É um Deus misericordioso. Talvez pudéssemos aqui fazer uma análise rápida,
não vou fazer isso no momento, mas cada um pode fazer por si, uma retrospectiva, né? De onde você estava quando não estava na presença de Deus. E onde estaria se não fosse pela presença do Senhor? Veja, a atitude de Esther, vimos aqui, teve a liberação de todo um povo, pagou um preço. Esther, portanto, ela tinha um histórico, uma história diante do Senhor. Nós temos, irmãos, que procurar vigiar e zelar para que tenhamos um bom histórico. Não tem aquela história de bons antecedentes? Pois é, temos que ter também um bom histórico, não é? Isso, irmãos, nas nossas limitações. Ninguém aqui está dizendo que um super-homem, nada disso, super espiritual. Esqueça essa história de super. Nós somos feitos. Vamos ver isso, por favor. Essa passagem que eu coloquei, deixa eu ver aqui, João 1,12, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vou fazer essa ponte agora. Olha o que somos. Mas a todo quantos receberam. Isso aqui não é para todos, não. Todos quantos o receberam. Restringiu. Deu-lhes o poder. Veja, é dádiva. Isso não é conquista, não, irmão. É dádiva. Por exemplo, deu-lhes o poder de serem feitos. Olha só. Fomos feitos, irmãos. Nós não nascemos serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aos que creem no seu nome. Serem feitos. Isso fala do novo nascimento. Romanos 8, 37. Desculpe, 8, 28. Romanos 8, 28. E isso aí, irmãos, inclusive já tive uma pregação aqui do nosso pastor Carlos, é demais. E sabemos que todas as coisas, ele vai citar quem são essas todas as coisas, os irmãos leem os versículos anteriores, contribuem juntamente, olha só, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são esses que amam a Deus? Ele diz, daqueles que são chamados por seu decreto. É prerrogativa de Deus. Isso fala também de propósito. Propósito. São chamados por seu decreto. Fomos chamados, irmãos. Fomos chamados. E quem nos chamou não foi qualquer um, não. Quem nos chamou é Senhor absoluto. Quem nos chamou é o Salvador. Quem nos chamou é médico dos médicos. Quem nos chamou é Deus dos deuses. Quem nos chamou, como diz Isaías, é conselheiro, príncipe da paz. Quem nos chamou, como diz o pastor João Nunes, aquele que tem as mãos furadas. Quem nos chamou é aquele que tem poder de dar vida, autor da vida. Oito 37, por favor. Verso 37, em Romanos 8. Mas, diz Paulo, é Paulo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ainda falando daquelas, todas estas coisas, por aquele que nos amou. E eu vejo, isso tudo tem a ver com a dimensão da vida de Esther. Mais que vencedor. Alguém definiu uma vez que mais que vencedor não é vencedor, senão mais. Como assim mais? Mais que vencedor é apenas um conceito, mas é bom para a gente pensar. É aquela pessoa que vai à luta, mas ele sabe de antemão que ele tem a vitória.
creio que essa é a percepção de Esther. Ela foi, ela diz, olha, cria na vitória. Por quê? Porque Deus era com ela. Entende, irmãos? Mais do que vencedor. Mais do que vencedor, não nos poupa e não nos isenta de luta. Vamos deixar isso bem claro aqui. Vamos ter que, usando uma expressão até de quartel, vamos ter que ralar. Mas temos a promessa e o cumprimento dela. Capítulo de Esther, capítulo 2, verso 15, por favor. Mais um detalhe ainda sobre isso. Estamos concluindo. Esther 2, 15. Chegando, pois, aí um detalhe interessante da vida de Esther. A ver de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Lembra que eu falei que havia aquele grupo de mulheres, aproximadamente 400 segundo Flávio Josefo, a vez dela, para ir. Coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Que coisa, irmãos, graciosa. Alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam, que estavam ali. Parece até que eu olhava para ela, não, essa menina aí tem alguma coisa diferente nela, apesar de ainda não ter dito que era judia. Mas aí, como Paulo diz, judeu é todo que ela poderia não estar apresentando, mas interiormente ela era do povo de Deus. Graça. Verso ainda em Esther, verso 17, por favor, vamos dar um pequeno salto. Verso 17. Isso. Porque entre a primeira rainha e Esther, mais ou menos 4 anos se passaram. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Que coisa, irmãos. Veja, ele amou as mulheres, mas mais do que todas. E ela alcançou, novamente, perante ele, graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs, ele mesmo, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Veja que não houve nem um protocolo. É imediato. Vamos coroar. Não vamos perder tempo. Vamos assim dizer. Amor. Veja, Deus interveio na história, irmãos. História. Por quê? Confiou, creu, deu crédito, viveu, serviu e, sobretudo, eu quero destacar esse ponto, obedeceu. Esther obedeceu às instruções do seu primo, como também do eunuco do rei. Ela levou. Há pessoas que têm essa dificuldade, porque quer obedecer um, não a outro. Nós temos que entender essa noção de hierarquia. Obedeceu. E, para concluir, acho que posso ficar por aqui, eu acho. Provérbio 10, 22. Provérbio capítulo 10, 22. Por favor. A bênção do Senhor é que enriquece. E ele o quê? Não acrescenta dores. Que coisa, irmãos. A bênção do Senhor é que enriquece. E ele não acrescenta dores. Olha as palavras de Jesus, né? Que o fardo dele, o fardo de Jesus não era pesado. Ele veio para
aliviar. E Ele não acrescenta dores. Eu quero voltar nessa passagem de Hebreus, por favor, se possível, Hebreus 6, 16, por favor, Hebreus 6, 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, olha só. E o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Verso 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade, não muda, do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Verso 18. Para que por duas coisas imutáveis, tanto a promessa como o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, olha só, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha, irmãos, ali da ideia de como que nós estamos guardados em Deus. E esse guarda, como diz, é fiel para conosco. Deus abençoe a sua palavra. Que Ele possa acrescentar ao que mais aqui tenha sido dito. Vamos fazer uma oração. Pai querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua ministração, porque é Tua. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelo estudo, pela Tua bênção, a Tua unção. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que guarda, que restaura, que nos abençoa, um Deus maravilhoso, digno de toda honra, todo louvor, toda graça, domínio e poder para todo sempre. Seja com cada um de nós, na direção deste culto, deste momento. Eu agradeço, portanto, em nome de Jesus. Amém.